Amém? Abra sua Bíblia lá em Ezequiel 37. É um texto muito conhecido. Ezequiel 37, versículo 1 em diante. Senhor, fala conosco através da sua palavra. Nos dê entendimento. Nos cura, nos restaura. Que possamos sair daqui livres. Possamos sair daqui com entendimento novo, com direções, com a visão aberta. Gratos por aquilo que o Senhor vai começar a fazer a partir dessa palavra. Em nome de Jesus. Espírito Santo, me usa de acordo com a sua vontade. Faz como você quiser. Veio a mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Eu estou lendo, eu estou com duas versões aqui, essa é a versão pentecostal. Começa assim: veio a mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Então vamos começar a andar em cima dessa palavra, e visualizar um pouquinho o que o profeta estava vendo. O título desse capítulo é a visão do Vale dos Ossos Secos, ou o Vale dos Ossos Secos em algumas Bíblias. Então o profeta começa a falar o quê? Veio a mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor a um vale que estava cheio de ossos. Uma outra versão fala que esses ossos estavam até a superfície. E esses ossos estavam sequíssimos. Ele começa a dar detalhes. Então vou imaginar que aqui era o vale. Então o vale é um lugar, um buraco. Vamos imaginar isso. Você está em cima de um morro. Você está olhando para baixo. E esse morro é arredondado. Vamos imaginar isso. E você está olhando e esse morro está cheio de ossos até a boca. E Deus fala para ele, começa a andar. Ele começa a andar. Ele começa a andar em volta. Estava cheio de ossos secos. Mas ele fala que, além de secos, ele dá um detalhe, sequíssimos. Ele é bem detalhista nessa visão. Deus leva Ezequiel e ele começa a dar detalhe. É interessante quando a gente é levado e consegue ver detalhes daquilo que Deus está nos mostrando. Não sei se você já pegou um osso de galinha, depois que passa uns 3 dias que você comeu o osso. Ou o osso de cachorro, você já deu aquele osso de costela que você dá para cachorro. Que ele rói, daí fica lá aquele osso que fica seco. Aquele osso da sorte que a gente guarda para depois quebrar, sabe? Quem faz isso? Fazia muito isso. Quem ficasse com uma parte maior ia conquistar o desejo. Então, o osso, a carne já não existia mais nada de carne. Não existia mais nada de vestígio de vida. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver alguém sendo desenterrado ou já teve aula de anatomia.
aqueles esqueletos, osso sequíssimo. Então Ezequiel é levado nessa visão e Deus começa a conversar com ele. Essa é a visão. Ele está num lugar e ele começa a rodear. Ele me fez andar ao redor deles e eu vi que eram muito numerosos. Sobre a face do vale estavam sequíssimos. Tinham milhares, talvez milhões de ossos. Cabeça, perna de um lado, ia tudo misturado. Braço, mão, pé. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu sabes. É interessante a pergunta que ele fala: filho do homem, pode viver esses ossos? Ele não chama Ezequiel pelo nome. Ele não fala ao grande profeta: filho do homem, você é filho de homem. Eu estou mostrando a sua situação, a sua condição. Você não passa de um filho de homem. Olha para isso aqui. Você acha que poderão viver esses ossos? Deus, você sabe. Deus começa a preparar todo um cenário, e é interessante. Ele mostra uma situação, ele prepara o cenário, ele mostra a condição de Ezequiel. Eu gosto muito dessa visão, eu gosto muito desse cenário, eu gosto muito. E eu estava relendo essa semana essa passagem e eu falei: cara, tem detalhes que eu não tinha percebido ainda. Eu já li, já reli, já preguei umas 7 vezes sobre essa passagem. E tem coisas que eu não percebi ainda. Deus começa a falar com ele, e ele fala: homem, filho do homem, podem viver esses ossos? Deus, você sabe. De homem para Deus, de Deus para homem, tem situação para isso? De homem para Deus, só você sabe. Já começa a se estabelecer os papéis aqui. De Deus para homem, o negócio está complicado. Eu sei que tem coisas que são impossíveis para o homem, mas Deus pode fazer. De homem para Deus, Deus. O negócio aqui embaixo está feio. E ele continua. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E aqui começa uma situação interessante, engraçada. Então ele me disse: profetiza. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. É engraçado que quando nós falamos de uma geração profética, e quando nós falamos de ser profeta, todo mundo quer ser profeta, né? Todo mundo acha legal ser profeta. Mas quando Deus chega para uma pessoa, chega para você: eu quero ver se você quer ser profeta mesmo. Olha para essa situação. Profetiza. Mas Deus são ossos. Deus é parede. Deus é uma geladeira vazia. Deus é uma situação de morte. Deus não tem mais jeito. Deus não está chovendo. Deus, a natureza, Deus, são coisas impossíveis. Deus é ridículo. De Deus, ou você não tem ouvido. Como que eles vão ouvir? Logicamente, eu vou profetizar para quê? Eu vou falar com quem?
E Deus às vezes parece engraçado, né? Porque... E quando você fala, eis-me aqui, eu vou fazer a sua vontade, parece que Ele quer expor a gente ao ridículo. Mas quando você quer viver no mundo espiritual, na pegada espiritual, o espiritual, ele vai além das nossas possibilidades, do nosso entendimento, da nossa razão, da nossa lógica. E que nós precisamos entender que o normal para a gente é pular, é dançar, é rolar no chão, é falar em línguas, é ser louco. O normal para a gente é a loucura do mundo. Nós somos as coisas loucas. Normal para a gente é falar com parede, é falar com a natureza, é falar sozinho, é falar com as coisas que... É seguir um Deus invisível. Um Deus que nós não vemos. Ninguém nunca viu Ele. É ter a fé numa cruz que está 2000 anos atrás. Num Jesus que viveu 2000 anos atrás. Normal para a gente é acreditar que nós temos uma vida eterna. Que a nossa casa não está aqui. O natural para a gente é atuar com os anjos, que são seres espirituais. O natural para a gente é sermos guiados pelo Espírito Santo. É andar numa loucura de fé e saber que a fé sabe, ela não precisa ver. Então ele chega para o profeta, ainda mais quando nós falamos de uma geração profética, de uma casa profética. Ele chega e fala, filho do homem, profetiza. Profetiza para esses ossos secos. Profetiza. E nós precisamos começar a assumir e reassumir a nossa identidade. Nós precisamos começar a assumir a nossa posição novamente. Nós precisamos, se você nunca assumiu a sua posição, você precisa entender que você está numa casa profética. Nossa capa é profética. Nossa identidade é profética. Pastor, mas eu não sou profeta. Talvez você nunca atue como um profeta de ofício, mas você está debaixo de uma capa profética. E você precisa atuar em atos proféticos. O que é atuar em ato profético? É pegar a palavra de Deus e declarar a palavra de Deus. Porque ela é a maior profecia que existe. Talvez você não seja um profeta de chegar e falar, assim diz o Senhor. Com palavra de conhecimento e sabedoria e profecia. Mas você tem que declarar a palavra de Deus em situações da sua vida. Ah, mas eu estou magoado com Deus. Se você está magoado com Deus é porque você não conhece Ele. Se você está frustrado com Deus é porque você não o conhece. Ele chega, profetiza a esses ossos secos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Quantas vezes você chegou para uma situação na sua vida que estava seca e disse, ouve a palavra do Senhor? Porque é muito fácil nós dizermos e declararmos a palavra de Deus em situações que tem uma solução, que tem um plano B. Deus vai pedir, e se nós somos uma geração profética, uma casa profética, Deus vai pedir para nós fazermos aquilo que é impossível. O profeta anda na dimensão do impossível, do improvável, do inimaginável. Versículo 5. O que ele pede para dizer? Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Então, existe uma profecia. Ele manda profetizar, mas ele fala o que vai fazer. Ele não manda simplesmente dizer, vivam.
Deus fala, profetiza, mas profetiza e eu vou te dar a mensagem do que você vai falar. Eu vou te dar os detalhes do que você vai falar a esses ossos. Deus é minucioso naquilo que Ele faz. Deus é detalhista naquilo que Ele faz. Deus trabalha em etapas. Deus trabalha em processo, e o processo dele, mesmo que pareça que demore, mas ele trabalha com perfeição. Ele fala, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, e eu vou dizer exatamente aquilo que Deus vai fazer, como Ele vai fazer. E aí que vai parecer mais loucura ainda. Não é simplesmente ossos secos ressuscitem. Ossos secos, ouçam. E daí ele continua andando. Porque não é simplesmente você dizer, é você continuar na posição do profeta. Não é simplesmente você dar uma volta no vale. Não é simplesmente você erguer a mão e falar, vivam, e soprar. Ele não fez simplesmente isso. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E preste atenção, eu vou falar exatamente o que Ele vai fazer com vocês. Preste atenção nas etapas. Assim diz o Senhor a estes ossos. Imagina o profeta, preste atenção. Corvos que estão ao redor, demônios que estão ao redor, fiquem quietos agora. Imagine um lugar, esse vale. Abutres que estão ao redor, fiquem quietos. Demônios, vocês não vão me paralisar. Calem a boca. Nada pode me deter, nada pode deter. Nada pode calar a minha voz, de declarar a palavra profética. Nada pode me deter. Nada pode tirar o meu ímpeto, nada pode tirar a minha força. Eu vou continuar declarando a palavra profética até que se realize. Eu não sei o que Deus vai fazer, como Ele vai fazer, mas Ele está falando para eu declarar, eu vou declarar. Farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Ele fala um geral aqui. Escutem, vocês irão viver. Mas aí ele começa a dar detalhes. Porém, nervos sobre vós. Primeira coisa, colocarei nervos. Depois farei crescer carne, músculos sobre vós. Depois sobre vós estenderei pele. Eu não vou pegar nesses detalhes, depois dá para dar uma pregação só esses detalhes. Porém em vós o Espírito e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Então ele fala, carne, tendões, nervos, músculos, pele e espírito. Em 4 etapas. Quem estiver aproveitando a dica aí, são 4 etapas, são 4 subdivisões de uma pregação já. Então sabereis que eu sou o Senhor. E daí o que ele faz? Versículo 7. E eu profetizei como foi ordenado. O profeta faz aquilo que Deus manda. Ele não questiona. Ele recebeu de Deus, ele falou. Ele ouviu, ele falou. Você precisa se levantar como um profeta dentro da sua casa. Você precisa se levantar como um profeta, em primeiro lugar, na sua vida. Profetiza sobre você. Declare palavras sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o vale de ossos secos que está a sua vida.
sobre o vale de ossos secos que está a sua família. Portanto, eu profetizei como me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Essa palavra ruído é a mesma palavra que é usada lá em Gênesis para a voz do Senhor que chamava com um som de música. Que chamava Adão com um som de música. A mesma palavra que chamou Elias para fora da caverna com um som de música. Eu fico imaginando essa loucura. É a mesma palavra usada para a voz do Senhor, na viração do dia, quando ele chama Adão e Eva. É a mesma palavra usada para um sussurro suave, um vento suave que chamou Elias para fora da caverna. E esse ruído é a mesma palavra usada que tem um dos significados, som de instrumentos, música instrumental. E quando eu estava vendo isso, eu pirei e falei, cara, enquanto eu estava profetizando, eu ouvi um ruído, um barulho. Enquanto ele estava declarando a palavra de Deus, as coisas começaram a se agitar no mundo espiritual. Eu tenho estudado muito sobre música, comecei a postar algumas coisas muito mastigadas no Facebook. Eu estou na parte 3, falando sobre música. Essa semana não deu para postar a parte 4. Tudo que acontece no mundo espiritual é música. E foi liberada uma música espiritual. Deus é um ser espiritual. E aqui foi liberado um som. Um som de vida nesse lugar. Um som de restauração neste lugar. Um som de avivamento neste lugar. Enquanto a palavra profética é liberada, enquanto o profeta estava posicionado, um som foi liberado e as coisas começaram a se agitar. Talvez você não perceba, talvez você não tenha noção do que acontece no mundo espiritual, mas você precisa se posicionar. Mesmo que você não veja o que está acontecendo, fique na posição. Não saia do seu lugar. Talvez esteja faltando um pouco para as coisas começarem a mudar dentro da sua casa. Eu fico imaginando como Deus trabalha, porque se algumas pessoas, dos grandes avivalistas, dos grandes homens de Deus, se eles tivessem mudado o posicionamento deles, a história da igreja, a história da Bíblia não teria acontecido. Nós não podemos mudar. Nós não podemos sair, pessoas esperam por nós, as pessoas esperam por você. A sua vida depende de você. A sua família depende de você. Um barulho, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu. Eu gosto muito desse trecho, porque
quando vem um barulho e um som de Deus, um som dos céus, um ruído dos céus, as coisas se juntam, as coisas se encaixam de uma forma perfeita. Cada coisa no seu lugar. O pé se junta na perna certa. Imagina o pé perdido lá no outro lado do vale. Ele não vai juntar na perna de outra pessoa. O corpo se encaixa com perfeição, porque é Deus quem está fazendo. Cada peça, cada corpo, cada pedaço se juntando ao seu. Deus pensa nos detalhes, Deus gosta de detalhes, Deus é detalhista. Fica imaginando um vale de ossos. Já pensou, eu não sei o nome dos ossos do dedo, mas essa ponta do dedo, sei lá, depois de ossos secos, sequíssimos. Um dedo que, sei lá, que pode ter se soltado, se perdeu lá no começo do vale. Não sabe quantos anos deve ter se passado. E Deus fala assim, ó, está se juntando os ossos, mas essa ponta desse dedo aqui não é dessa mão. Vai lá para a mão certa. E houve um terremoto. Quando Deus está fazendo as coisas, existe uma agitação, existe um abalo. E a gente não gosta que as coisas sejam abaladas. Porque quando existe um abalo de Deus, a gente treme, as coisas saem do lugar. Nós precisamos entender que às vezes é necessário as estruturas serem abaladas. Mas Deus precisa abalar para que as coisas voltem para o lugar, para que as coisas se encaixem. E talvez nós estamos tentando andar com o pé na perna que esteja errada. E a mão no braço que esteja errado. E não tem a função certa. E Deus está abalando, Ele vai abalar, mas para quê? Para que tudo funcione da forma correta. Mas essa agitação vem debaixo de som de música. O som que é liberado dos céus. Então é Ele quem está fazendo, não se preocupe. Pode dar um pouquinho de medo. Porque imagine milhares e milhares e milhões de ossos sendo agitados ao mesmo tempo. Houve um terremoto. Ele fala, começa com um ruído, mas depois vem um barulho. Ruído, vírgula, barulho. O negócio ficou feio aos olhos humanos, mas Deus não perdeu o controle. Porque Ele fala, cada osso se juntou ao seu. Deus está fazendo isso nesses dias, não só na nossa vida, mas na igreja, Ele vai fazer isso. Olhei e vieram nervos sobre eles. E cresceu carne, estendeu-se pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito. Profetiza ao Filho do Homem, dize ao Espírito. Assim diz o Senhor. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé. Um exército grande em extremo. Então ele me disse, Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor, eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel.
Versículo 10, profetizei como ele me ordenara, então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um grande exército, grande e extremo. Sabe? Lá em Apocalipse 11:11 fala de um espírito de vida, que é o Espírito Santo. Eu não sei se você está sob o vale dos empregos secos, da saúde seca, da família seca, do relacionamento seco, da espiritualidade seca. Eu não sei qual que é o vale que você está. Mas você precisa profetizar. Você precisa ser um profeta. E a ordem de Deus é: profetiza. Profetiza. Porque Ele está ordenando vida sobre essa situação. Espírito de vida. Apocalipse versículo 11, capítulo 11, versículo 11. Depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles e eles se puseram de pé. E caiu grande temor sobre os que os viram. O Espírito de vida vindo da parte de Deus. Sabe, não é só ter aparência de vida. Precisa ter vida. Não é só vir na igreja. Precisa ser cheio do Espírito Santo. Nós estamos vivendo num tempo em que nós precisamos viver a realidade do Evangelho, a verdade do Evangelho. Então você pode falar, mas a minha vida está muito bem e eu não faço parte desse vale dos ossos secos, então não tem nada na minha vida que seja seco. Nós precisamos viver o poder do Evangelho nesses dias. E nós precisamos que o Espírito de vida atue em todas as áreas da nossa vida. Precisamos viver o Evangelho de poder, o Evangelho de fogo. Fogo é a marca de toda a Bíblia. Fogo é a marca de Deus. E eu estou cansado de viver um Evangelho e de ver um Evangelho medíocre sendo pregado, sabe? Nós somos e precisamos retomar a nossa realidade profética. Somos profetas. Somos proféticos. E precisamos atuar nesse nível. Não seja roubado. Não seja roubado mais. Não se deixe roubar. Nós não nos assustamos com rumores de guerra. Nós não nos assustamos com más notícias. O diabo pensa que pode roubar a nossa paz com má notícia. Não se deixe roubar. Sabe? Se existe uma situação de enfermidade, se existe uma situação adversa, se posicione. Ele não estava profetizando apenas para o renascimento de uma nação. Aqui ele está falando de um renascimento de uma nação que estava debaixo de um domínio, de uma escravidão, de uma opressão, que é uma situação que eles não tinham mais esperança. Eles falam, nossos ossos secaram, nós somos escravos. Deus está falando, vocês reviverão. Ser escravo, estar debaixo do domínio de uma nação opressora, é uma situação que não tem jeito.
de desesperança total. Mas cada um sabe qual a situação difícil que passa. E por mais simples que pareça para outros, você sabe que parece impossível e pode ser impossível para você. Mas não se deixe abater, porque não é só um teste, porque ali não era só um teste, não era só uma prova para Israel, era uma prova para o profeta também. Não é só uma situação que talvez você não esteja passando, mas alguém, seu marido, sua esposa, seu filho, seu irmão, você. Você pode não estar passando pessoalmente, mas você está passando como um profeta, talvez. Então você precisa se levantar, erguer as suas mãos, mesmo que pareça ridículo. Mesmo que pareça ridículo, mesmo que você já esteja cansado. Eu fico imaginando nessa visão, nessa cena, o profeta levantando, rodeando o vale, falando: ossos, prestem atenção, eu tenho uma palavra para vocês. Alguém estéril, você falando útero, ovários. Prestem atenção, eu tenho uma palavra para vocês. Você falando para o sistema imunológico de uma pessoa, eu tenho uma palavra para vocês. Para você. Você chegando e declarando a palavra de Deus, porque ela cura, ela restaura. Ela pode mudar qualquer situação. Eu creio nisso. Eu sou prova disso. As vidas mudaram, vidas foram restauradas, vidas foram curadas através da palavra de Deus. Mas precisamos de profetas que declarem essa palavra. Você precisa declarar, você precisa se posicionar. Não espere somente que eu, a Roberto, alguns pastores declarem sobre a sua vida. Você precisa se posicionar. Ele não usa um profeta, ele se dirige a Ezequiel como um filho do homem. Você é um filho do homem. Não é o grande profeta. Não é o título de profeta que foi usado aqui. Filho do homem. Se posicione. Acorda. Tome posse. Erga suas mãos. Abra sua boca. Pode essa situação mudar? Eu não sei, Deus. Você sabe. Profetiza mesmo assim. Eu já não tenho mais fé, Deus. Mas você pode fazer alguma coisa. Profetiza mesmo assim. Continua mesmo assim. Dá mais um passo mesmo assim. Em outras palavras, se eu fosse Ezequiel, eu ia falar: Deus, são ossos secos, cara. Se fosse o Rogério, filho do homem, ia falar: cara, é osso. São ossos, você não está vendo? Não tem mais jeito. Profetiza mesmo assim: eu vou profetizar porque você está mandando, né? Você é o chefe, né? Então, o que você quer que fale? Tá bom, vou falar. Mas eu não ia estar acreditando muito. Eu acho que Ezequiel não estava acreditando. A grande verdade é essa. Você não precisa acreditar, você precisa falar. Porque é a palavra que vai fazer. É Deus quem faz. Ele está além das nossas possibilidades. Ele está além da nossa fé. Pastor, mas eu não preciso ter fé. Você tem fé. Você está aqui? Se você veio para cá hoje, você tem fé.
Se você sentou para ouvir a palavra de Deus, você tem fé. Se você está ousando abrir a palavra para ler, você tem fé. Talvez você não tenha a medida de fé para mover montanha ainda, para falar para o morto levanta, mas você tem fé, você tem uma medida de fé. A oração que você tem que fazer é: Senhor, aumenta a minha fé. Mas você tem fé. Feche os seus olhos. Eu quero profetizar sobre a sua vida. E eu não estou vendo você como ossos secos. Estou vendo você como um profeta. Mas se estiver alguma área seca na sua vida, eu quero declarar espírito de vida. Espírito de vida. Espírito de vida. Quero declarar que você comece a receber esse agitar do Espírito Santo. Que um ruído comece a envolver e agitar o seu interior. E que tudo que estiver desajustado em você comece a ser ajustado pelo Espírito Santo. E que dos 4 cantos um vento sopre sobre você. Que espírito de vida sopre sobre você. Que cada parte que precisa ser ajustada, que tudo que está funcionando de forma incorreta, comece a ser ajustado. Que cada parte seja ligada de forma correta. Não importa qual hora que seja. Eu profetizo vida. Vida. Que os tendões carne, pele, espírito, todas essas etapas, força, estrutura, proteção, cobertura, vida. Entendimento. Quero fazer diferente. Se você acha que, se você sente que precisa receber vida, vem aqui na frente em alguma área da sua vida. Eu vejo alguns corações batendo pela metade só. A metade está dura, só bate metade do coração. E não é físico, não é espiritual. Metade é de Jesus, metade não é dele mais. Eu vejo algumas pessoas com a perna maior que a outra. É espiritual também. Uma perna diferente da outra. O Espírito Santo me fala que estão andando com pernas de outras pessoas, querem andar por caminhos de outras pessoas. Deus fala que traçou
um caminho para você destinar e trilhar o seu próprio caminho. Porque você quer andar no caminho de outras pessoas. Está andando como aleijado, como deficiente espiritual. Vejo algumas pessoas com cabeça inchada, parece que é hidrocefalia. O Espírito Santo me fala que houve transplante de cérebro. Estão pensando de forma diferente, pensando com a cabeça de outras pessoas, pensamento de outras pessoas. Existe uma deformação espiritual. Uma deformação espiritual. Mas isso vai levar à morte. Sheikarabalabas. Declaro espírito de vida neste lugar. A vida de Deus. Declaro que não existe mais sequidão em nenhuma área. Senhor, muitos de nós estamos aqui hoje à frente, na Tua presença, dizendo, Tu sabes. Tu sabes, Senhor. Só Você sabe realmente como estão as coisas. Só Você realmente sabe como tenho me sentido. Só Você realmente sabe o que eu tenho enfrentado. Só Você realmente sabe como cheguei até aqui. Só Você sabe, Senhor, o que pode ser o amanhã. Tu o sabes. Senhor, nós Te pedimos hoje que nervos, pele, carne, mas principalmente o Teu Espírito venha sobre nós. A Tua vida sopre novamente sobre nós. Cheia darachorebachai. Arranca-nos, Senhor, das sentenças de morte. Arranca-nos, Senhor, das sepulturas. Arranca-nos, Senhor, do cenário de morte, de perdas. Arranca-nos, Senhor, nesta manhã. Yei! Cheque astore que andarabachore balabachai. Sopra em nós, ó Espírito de Deus, dos quatro cantos. Cheque astore que andarabalamanás. Cheque que astore que andarabatala candarabalabachai. Traz vida, vida, vida. Vida, sopre vida sobre nós.